Quem nunca um dia ligou a TV para assistir mais um episódio de seu desenho preferido, ou se não, só assistir qualquer coisa para passar o tempo, e se deparou com algum episódio mais sinistro do que o comum? Principalmente quando criança. Você acaba de assistir aquele episódio que fala sobre medos, pesadelos e aí à noite não quer ou não consegue dormir? Pois é, confesso que isso já me aconteceu algumas vezes. E quando adulto, há alguns episódios de certos desenhos que podem nos deixar um pouco desconfortáveis. Episódios esses que podem fugir momentaneamente um pouco da proposta atual do desenho e assim podem nos surpreender. Hoje eu estou aqui para citar alguns episódios dos meus desenhos preferidos que podem ser um pouco mais sombrios e obscuros que o normal. Bom, para começar eu tenho que falar não só de um, mas de 2 episódios de Bob Esponja. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Turno Macabro, no qual o nome já diz tudo. O seu siriguejo inventa um turno da noite e deixa o Lula Molusco e o Bob Esponja sozinhos no restaurante. O Lula Molusco, vendo o Bob Esponja com medo, inventa uma história totalmente macabra sobre um antigo cozinheiro do Siri Cascudo, que se denominava Zé do Picadinho, que uma vez sofreu um acidente enquanto fazia hambúrgueres e acabou perdendo sua mão, tendo que substituí-la por uma espátula enferrujada. Ele acabou sendo atropelado por um ônibus e no seu enterro acabou sendo demitido. Faz todo sentido isso, né? Demitir o cara que já tá morto. Mas enfim, o Molusco diz que naquela noite ele voltaria para se vingar, assim traumatizando o Bob Esponja momentaneamente, até ele mesmo desmentir a história. Bom, uma certa hora da noite, mais especificamente às 3 da manhã, tudo começa a ficar estranhamente diferente, e todos os detalhes e eventos da história falsa do Molusco começam a acontecer. E aí, enfim, saindo de um ônibus com a mão de espátula, um cara com a mesma descrição aparentemente surge, deixando o Molusco e Bob Esponja apavorados. No entanto, como qualquer desenho infantil, era apenas um engano. Mas ainda há uma questão a ser resolvida. Então, quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Ok, isso aqui me pegou um pouco. Um dos episódios mais assustadores de Bob Esponja, sem dúvida nenhuma. Mas, pra mim, não é o mais assustador. Um episódio que me deixava morrendo de medo quando eu era criança, que muitos também devem se lembrar, Fenda da Pedra. Esse sim é um dos que eu nunca queria assistir quando passava na TV. Nesse episódio, após se divertir muito no mundo da uva, Bob Esponja e Patrick pegam um ônibus errado de volta para casa e acabam indo parar em uma cidade totalmente bizarra, com pouca luz e vários peixes assustadores. O Bob Esponja acaba perdendo o ônibus de volta para casa, enquanto o Patrick consegue voltar, deixando o Bob Esponja sozinho lá, que acaba perdendo os outros ônibus por motivos fúteis. Na verdade, o ônibus só passava quando ele não estava no ponto, deixando ele momentaneamente preso naquele lugar sinistro. No final, um dos moradores o ajuda a voltar para a Fenda do Biquíni, mas o trauma que esse episódio me deixou sobre acabar pegando o ônibus para o lugar errado é para sempre. Enfim, por ser um episódio da primeira temporada, os traços, a paleta de cores, tudo se completa para esse ser o episódio mais assustador do desenho animado. Eu não gosto daqui. É escuro e assustador. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir pra casa. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Hora de Aventura. Acredito que quem já assistiu já sabe de qual episódio eu vou falar, né? Sustos. No qual Finn, Jake, Princesa Jujuba, Caroço, Bimo e Canelinha são convidados para uma festa em uma mansão assombrada, onde não podem fugir. E no decorrer do episódio, todos começam a ser caçados e mortos por um fantasma, um por um. No começo, as mortes do Canelinha e do Bimo eram parte de um plano do Finn, mas de repente ocorrem algumas coisas não planejadas, como a morte da Princesa Jujuba, além do Canelinha e do Bimo
estarem aparentemente realmente mortos. O Finn é o último que sobra na casa, e em uma parte, um fantasma totalmente bizonho e macabro surge da parede, e essa é sem dúvida a cena mais assustadora do episódio. Até porque no final, quando o Jake revela que era tudo um plano por cima do plano do Finn, isso definitivamente não era pra acontecer. Enfim, no episódio O Cofre é revelado tudo sobre essa fantasma, que se chama Choco. Eu também tenho que falar do episódio Ninguém Te Ouvindo, no qual, após ser nocauteado por um alce, o Finn acorda de um coma de 6 meses, com o povo doce totalmente desaparecido e o Jake totalmente enlouquecido, não querendo que o Finn investigue nada, por acreditar que estão preparando uma festa surpresa para ele. No fim, todos do Reino Doce estão presos no esgoto, e o Finn acredita que foi o Jake quem os prendeu, mas não. Eles enfim terminam a luta contra aquele mesmo alce, que é o principal motivo do porquê eu não gosto desse episódio. Enfim, esses são os episódios um pouco mais sombrios em Hora de Aventura, principalmente o primeiro, embora que o segundo possa ser até um pouco mais perturbador para se assistir, por conta dos eventos ocorridos, pelo menos pra mim. Eu sou mulher! Eu sou mulher! Ai! Drim, drim! Alô, um minutinho, tá? Alô? Amor, já falei pra você não ligar mais pra cá! Em As Meninas Superpoderosas, não penso em outro a não ser Paranoia Poderosa, no qual, após as meninas derrotarem outro monstro e a Docinho ficar discutindo com a Lindinha sobre medos, só aí já tava claro no que ia dar, né? Quando elas vão dormir e cada uma tem um medo específico, ele lança um feitiço nelas enquanto elas dormem, e assim elas acabam tendo pesadelos macabros sobre seus maiores medos, que por mais simples que sejam, como o medo da florzinha em ser reprovada, seu pesadelo ainda é completamente assustador. Ou se não o medo de aranhas da Docinho, que é um dos piores medos que existe, ou o pesadelo da Lindinha, que pra mim é o mais bizarro de todos, com os brinquedos tentando literalmente matá-la. Bom, graças à encorajada florzinha, elas conseguem enfrentar seus medos e derrotar ele. E realmente não tenho dúvidas que esse é o episódio mais assustador da série. Fora que as cenas da sala de aula, das aranhas no banheiro ou do brinquedo observando a Lindinha, pode ser um pouco traumatizante para os jovens espectadores. Pelo menos nos ensina que os nossos pesadelos não são reais. E embora que os nossos medos possam ser, podemos enfrentá-los. Eu adorei a mensagem que esse episódio passa. Afinal, pesadelos não são qualquer coisa, né? É algo que precisa ser mais falado porque, infelizmente, todo mundo está sujeito a isso. O final do episódio mostra perfeitamente. Se não fosse tão macabro, com certeza seria um dos meus episódios preferidos da série. Somos irmãs e nos amamos, seu bobão! E quando estamos juntas, não precisamos ter medo de nada! Dá um tempo às duas, blá blá blá. Posso dar um soco nesse cara? Ah, tá bom! Em apenas um show, eu nem preciso citar os contos de terror no parque, porque se eu falasse deles aqui nesse vídeo, acho que ia dar uns 30 minutos só disso. Então vou citar um episódio mais comum, que apesar de sempre me assustar, eu adorava ver quando eu era criança. Olá, Senhor. Enfim, acho que todos se lembram desse episódio, pois, apesar de ser bem assustador, também é divertido. O Rigby fica traumatizado e paranoico após ver um filme de terror que Mordecai insistiu para que ele não veja, pelos mais óbvios motivos, no qual um táxi inglês persegue e devora pessoas que, embora até as cenas do filme sejam um pouco pesadas, os pesadelos e as alucinações do Rigby são o que tornam esse episódio bizarro. Fora a cena que o suposto táxi está os perseguindo, e quando acaba a gasolina, cara, é muito bem feito. Mas a mensagem é a mesma do episódio citado anteriormente. Enfrente seus medos e não fuja, só em algumas ocasiões. É um dos meus episódios preferidos de apenas um show. Engraçado, assustador, boa mensagem, enfim, um episódio completo. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor! Olá, senhor! Olá, senhor!
O Incrível Mundo de Gumball também tem episódios assim. Eu posso falar um pouco sobre o episódio A Depressão, com o Gumball pedindo para todos desaparecerem, e assim é feito. Ele fica supostamente sozinho em Elmore, até a escuridão acabar consumindo tudo, mas era coisa da cabeça dele. Eu prefiro falar mais sobre esse episódio em outro vídeo. O episódio que todos aqui devem se lembrar é A Alegria, no qual Gumball e Darwin acordam de mau humor e o Ricardo os dá um abraço muito especial, que simplesmente os vai transformando em zumbis felizes com o tempo. E eles contaminam toda a escola. O cenário de terror, as expressões faciais dos personagens, a senhorita Símio em pânico por ser a última a ser contaminada e também ser a única que desconfiava de tudo desde o início, bom, tudo perfeito. Ainda mais as cenas finais, inclusive a última. Assim como o episódio citado anteriormente, é engraçado, assustador e tem uma mensagem bem diferenciada sobre o mau humor e o excesso de felicidade. Da mesma forma que Gumball sempre faz. Ótimo episódio. Dessa vez eu vou deixar passar. Ou talvez eu... Ah, professor, em que posso ajudar? Em Steven Universo temos vários que podemos citar, como na primeira temporada no episódio Fraibo, onde o Steven deixa uma fantasia bizarra do Fryman viva e ela começa a torturar e forçar pessoas a comer batata frita com essa expressão facial bizarra e cenas perturbadoras. Ou então Ficando Juntas, que talvez seja o episódio mais macabro de todos, onde descobrimos Jans quebradas que foram forçadas a ficar juntas, virando monstros aterrorizantes que deixam a Garnet totalmente paralisada. Esse é sem dúvida um dos episódios que mais me assustou desde a primeira vez que eu vi. Já Pesadelo Hospitalar é como um episódio de terror mesmo, onde vemos mais cacos de Jans fundidas, com gemidos bizarros e também uma trilha sonora mais pesada, que deixa esse episódio um pouco mais sombrio também. Mas enfim, voltando para a primeira temporada, eu queria muito falar do episódio O Quarto de Rose, que é um dos mais perturbadores também, onde o Steven fica irritado com as Jans, o deixando sozinho o tempo todo e destruindo as coisas preferidas dele. Então ele decide ficar um tempo sozinho e acaba abrindo o quarto da mãe dele, assim ignorando as Jans que tentaram avisá-lo sobre os perigos do quarto, e lá dentro ele acaba criando uma versão bizarra e assustadora de Beach City, com todos agindo de forma assustadora e a cidade se desfazendo, um cenário idêntico a um pesadelo mesmo. Esse episódio, mais Ficando Juntas, pra mim, são os mais assustadores da série, embora que muita gente ainda esqueça desse aqui, por ser da primeira temporada. Garnet! Ai... Por fim, eu queria falar de um episódio de Jovens Titãs, A Assombração, no qual o nome já diz tudo. Novamente, um episódio sobre paranoias e pesadelos, no qual, apesar do Slade já ter sido derrotado e estar desaparecido há bastante tempo, o Robin ainda se pergunta se ele realmente se foi. E então, através de um truque pela máscara do Slade, o Robin começa a ter alucinações, como se o Slade ainda estivesse vivo. E não para por aí. Além de estar vivo apenas na mente do Robin, ele o confronta diversas vezes, e o bate até o corpo e a mente do Robin chegarem ao limite, quase o matando. Simplesmente uma batalha entre o personagem e sua própria mente, com alucinações perturbadoras e cenas aterrorizantes, como o mesmo sendo torturado, amarrado em uma cama de uma enfermaria e por aí vai. Embora seja só um truque do Slade, a mensagem é clara. Slade não é real e só existe na escuridão da mente do Robin, e quanto mais ele acreditar que o Slade é real, mais forte o Slade ficará e pior será para o Robin. Pra mim, o episódio mais sinistro de Jovens Titãs, e com certeza, por esses motivos que eu não entendia e as cenas perturbadoras, um dos episódios que eu menos gostava de ver quando era criança. Meus amigos têm razão, você não é real. Sou real para acabar com você. A luz voltou, Slade.
Bom, o vídeo foi esse. E claro que quem chegou até aqui deve estar se perguntando: cadê Coragem o Cão Covarde? Bom, acho que esse desenho merece um vídeo só sobre ele. E quem sabe um dia talvez eu também faça uma parte 2 desse aqui. Então, se quiserem sugerir mais episódios assim, fiquem à vontade. É isso, valeu.